De volta aqui pela TV Rondon, Canal 5 SBT, com Conexão Poder, entrevistando o superintendente da Polícia Federal aqui no estado de Mato Grosso, doutor Elzio Vicente da Silva. O Ramon Monteagudo está aqui. O Ramon, vontade de fazer uma outra pergunta sobre Ararate ainda? Ou não, meu questionamento é o seguinte: a Polícia Federal viveu uma fase áurea, chamada fase áurea, com um grande volume de operações, isso principalmente no primeiro mandato do ex-presidente Lula. Inclusive, até em função disso, a instituição acabou sendo, de certa maneira, exposta, acusada de ser midiática, de agir com interesses políticos, de ser irresponsável. O fato é que, de lá para cá, esse volume de operações nitidamente caiu. Isso foi em função de uma decisão da instituição ou também da falta de recursos, porque há uma corrente que diz que a Polícia Federal atualmente encontra-se num momento de sucateamento, com dificuldades, com baixos orçamentos. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Em relação às operações, a Polícia Federal, ela no período chamado áureo das grandes operações, a polícia realmente ficou muito exposta, houve um questionamento, como eu mencionei anteriormente, em determinado momento na entrevista. Houve também um incremento nos mecanismos de controle do sistema criminal como um todo, modificação na legislação, controle em relação às próprias interceptações de comunicações telefônicas, atuação mais incisiva do CNJ, atuação do CNMP, a polícia também teve que se adequar, foi muito questão do uso das algemas, adequação dos camburões da Polícia Federal para transporte de presos. Não vou entrar no mérito se isso foi certo ou se foi errado. O que houve foi que, com a outra gestão, com a mudança da direção geral, houve uma diretriz de descentralização das operações. Então, essa descentralização provocou o quê? De um lado, capacitação e entrega do material afeta a investigação, equipamentos para se realizar a investigação, para superintendências regionais. Ao lado disso foram feitas diversas capacitações, eu participei disso, que eu estava na diretoria de inteligência, eu era do órgão central, participei, integrei a DIP no momento em que o órgão central executava essas operações, e houve essa descentralização e capacitação da ponta. A ideia nobre era qual? Não, se o órgão central com esse efetivo realiza essas chamadas grandes operações, descentralizando, então a gente vai ter 27 unidades realizando operações. Foi isso que aconteceu? Em parte. O que acontece é o seguinte, talvez a repercussão das operações não seja a mesma coisa. Se você for observar, a Polícia Federal nunca deixou de atuar, porque é isso que se insinua, que a polícia, que foi colocado um cabresto na polícia, que a polícia atua agora pontualmente. Se vocês observarem historicamente, de 2004, 2003 até hoje, a polícia nunca deixou de fazer operações chamadas polêmicas, né? Operações que envolvem detentores de poder, inclusive do Estado vigente. Porque a polícia é um órgão de Estado, né? Embora ela esteja na administração pública federal, ela seja integrante do Executivo Federal, quando ela atua, não é o órgão Polícia Federal e ciente mais nada que atua, é a autoridade policial com sua equipe, com o Procurador da República, representante do Ministério Público, que exerce o controle externo, com o Poder Judiciário. Então, o nível de ingerência em uma investigação específica, ele é mínimo, ele diz respeito aos recursos apostos. A questão do sucateamento, o fato é que houve cortes de orçamento, né? A redução de material humano também, quer dizer, hoje, por exemplo... Nós temos um problema de efetivo considerável, porque a gente não tem, a Polícia Federal não tem autonomia administrativa para realizar os concursos na medida em que há evasão, aposentadoria, saída dos policiais para outros concursos, enfim, a gente tem essa dificuldade. A gente não consegue estabelecer um cronograma viável de reposição dos nossos policiais. Então o efetivo é realmente um problema. Então, eu queria só pegar esse gancho aí. Aliás, antes até de pegar o gancho, no complemento da pergunta do Ramon, qual é o orçamento da Polícia Federal, da Superintendência hoje aqui no estado de Mato Grosso? Quanto que vem para cá? Eu não sei afirmar em números exatos,
praticamente do ano passado, mais as previsões de repactuação, enfim. Você lembra quanto que era do ano passado? Do ano passado... Não me recordo. Bom, não tem esse o fato é que não evoluiu muito, não é? Uhum. E baseado nessa não evolução, ou talvez na estagnação do que vem ocorrendo com a Polícia Federal aqui no estado de Mato Grosso, nesse exato momento, hoje é domingo, dia 9, depois de amanhã, dia 11, uma paralisação dos agentes da Polícia Federal em todo o país deve já ser o primeiro marco de uma pressão que a categoria está fazendo para melhorias. Aí entra reestruturação de carreira, aumento salarial. Aqui no estado de Mato Grosso também o sindicato aponta como um problema muito grande de infraestrutura no prédio onde abriga hoje a superintendência. O que o senhor tem a dizer sobre isso e que risco isso pode ocorrer para uma população que vive aí uma expectativa muito grande no ano de Copa do Mundo, onde o efetivo hoje, segundo o sindicato, parece que é 160 agentes para todo o estado, um estado de fronteira. Isso é grave, a gente já sabe. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Em relação, são várias perguntas em uma só. Todas... Em relação à paralisação, o movimento sindical ele é legítimo, o pleito por melhorias de condição, melhoria de salário, ele é legítimo. A Polícia Federal, esse tema não é tratado regionalmente. Essa questão é tratada no âmbito nem da Polícia Federal, nem do Ministério da Justiça, sim no âmbito do Ministério do Planejamento. Questão do nosso efetivo, eu não posso entrar em números de policiais disponíveis aqui no estado, porque são dados de segurança. O que é fato é que a gente tem, sim, uma priorização das ações. Se o efetivo é reduzido, resta ao administrador, a quem chefia a polícia, eleger prioridades. Mas aqui o senhor pode afirmar que aqui em Mato Grosso a superintendência da Polícia Federal esteja devidamente aparelhada em relação a recursos humanos, peritos? Quanto aos recursos humanos, isso é notório na administração pública federal. Não é problema da polícia, não é exclusividade do Mato Grosso. Há falta de recursos humanos. Eu diria mais, especialmente servidores da área administrativa. Por exemplo, que desincumbiria policiais que hoje estão alocados para atuarem nas investigações. Mas fechando a questão do pouco efetivo, o que deve ser feito é eleger prioridades. A Polícia Federal tem uma gama enorme de atribuições previstas na Constituição. Controle de armas, expedição de passaporte, controle de químicos, segurança privada. Mas o carro-chefe da polícia, a atividade primordial da polícia, é a área de investigação. Então, o que é feito, às vezes em detrimento até do atendimento à população, na expedição do passaporte, na aquisição de uma arma, na segurança privada, é priorizar a área de investigação. E isso é uma diretriz da Diretoria de Investigação de Combate ao Crime Organizado, que inclusive é chefiada por um ex-superintendente daqui que conhece a realidade do Estado, Dr. Oslaim. Essa diretriz tem sido seguida à risca. Se nós observarmos os números, cito a questão do tráfico de drogas. A apreensão de drogas este ano no Brasil foi recorde nos últimos... Em Mato Grosso também foi? Desde 95. 35 toneladas de cocaína, 220 toneladas de droga. Agora, essa situação das drogas, é bom que isso fique claro, é uma ação coordenada pelo órgão central. Ela tem pouco impacto na rotina da unidade, porque ela é mantida através de um grupo de investigações sensíveis, chamado GISE. A prioridade eleita pela Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, a prioridade da DICOR para a Superintendência do Mato Grosso é o combate a crimes contra a administração pública e desvio de recursos públicos. O sindicato, por exemplo, o sindicato da categoria dos policiais, dos agentes federais, aponta que seriam necessários 750 policiais para todo o estado. O senhor evitou falar o número exato de hoje, por questão de segurança, mas esse número realmente, seriam 250 só na fronteira. Existe essa necessidade desse efetivo ser tão ampliado, que seria mais de 3 vezes o que eu posso dizer é assim, se viessem 700 policiais para cá, eu acharia ótimo. Agora, não existe relação direta entre, hoje, se eu tiver o dobro do efetivo, eu vou ter o dobro de operações. Não, isso não é verdade. Não vai ser colocando policial de mão dada na fronteira, a Polícia Federal não existe para isso. Não vai ser colocando policial de mão dada na fronteira que eu vou impedir que a droga chegue. Não é quantidade, então, não passa por aí. Que a droga chegue em São Paulo. Óbvio que
a quantidade pode gerar sim qualidade e pode incrementar as atividades, especialmente naquelas outras áreas que não estão sendo de priorizadas. segurança, você falou agora há pouco dos homens de preto, a população não vê os homens de preto pelas ruas. A sensação de segurança, quando se vê a Polícia Federal trabalhando nas ruas, é outra coisa. Exatamente. Só que a Polícia Federal trabalha com investigação. Essa ostensividade, ela não é da rotina da Polícia Federal, ela é uma consequência de sua atuação. Agora, delegado, nós sabemos que um evento como uma Copa do Mundo exige uma atuação muito estratégica também, até em função da movimentação de autoridades, de times de outros países. O que está previsto para ser executado aqui em relação à Copa do Mundo em Cuiabá? Inclusive, amanhã receberemos a visita do secretário extraordinário de segurança para grandes eventos, que é inclusive um delegado de Polícia Federal que está à frente, o delegado Andrei. E a gente possui aqui uma estrutura montada paralelamente à estrutura vigente, que é um coordenador regional para os grandes eventos, para a Copa do Mundo 2014. Essa estrutura, ela elegeu os pontos de atuação de acordo com a atribuição constitucional da polícia e cada ponto focal vai apresentar um plano de ação. Isso já está em andamento, já evoluiu. A partir desse plano, a gente vai eleger quais são as necessidades de efetivo policiais que virão de fora para reforçar a atuação da polícia. Mas, basicamente, a polícia vai atuar naquilo que é previsto na Constituição. Segurança privada, que vai ter um incremento em razão da necessidade de colocação de stewards nos estádios, é a cargo da segurança privada. Controle migratório, né, a segurança aeroportuária, que na área restrita de segurança é a atribuição da Polícia Federal. A própria investigação de fatos que guardem relação com a nossa atuação e especialmente a segurança de dignitários. Né, os chefes de Estado, a chamada família FIFA também, ela recebe a proteção direta da Polícia Federal. A Polícia Federal não atua sozinha, né, ela está atuando em coordenação com a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Metropolitana, os órgãos de segurança. Essa interlocução, eu posso afirmar, ela está bastante adiantada. Existe um comitê, uma comissão estabelecida no Estado para tratar dessa questão. Então, da parte da Polícia Federal, existe um planejamento interno que se adapta ao planejamento de segurança pública como um todo. Doutor, só voltando um pouquinho. O senhor acabou de falar que a prioridade das investigações são crimes contra a administração pública e desvio de dinheiro de recursos públicos. Com base em que essa prioridade em Mato Grosso? Porque existe uns fatos históricos que colocam que Mato Grosso há mais desvio de recursos públicos? Por que o foco nisso? Com base em estatísticas, a Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado ela elege matrizes operacionais. Mato Grosso o desvio de recursos públicos, crimes contra a administração, desvio de recursos públicos e tráfico de drogas. Parte do Mato Grosso, desvio de recursos públicos e crime ambiental. Então, isso depende da quantidade de inquéritos instaurados, das notícias crimes que chegam para a Polícia Federal, da demanda que existe do Ministério Público Federal, dos órgãos também que atuam na fiscalização, CGU, IBAMA, FUNAI, INCRA. Então, com base nessas notícias, o órgão central faz uma compilação, uma análise e elege em que a Polícia Federal deve gastar sua energia. Porque, concordo, temos recursos limitados, mas há priorização, porque o carro-chefe da polícia é realmente a área de investigação. Então, estatisticamente, dá para a gente falar que Mato Grosso é um dos estados do país que mais tem esse desvio de recursos públicos? Eu diria que no Brasil, quase todos os estados têm essa diretriz. Realmente, a diretriz de descapitalização e apuração dos crimes contra a administração. O senhor de alguma maneira, se surpreendeu, se assustou com a realidade que o senhor encontrou aqui em Mato Grosso? Não, a polícia, em muitos casos, ela tem atuado, assim, não é uma peculiaridade do Mato Grosso, infelizmente, né? Mas é importante a gente também distinguir o que é aumento da prática criminosa e o que é incremento do combate a essa prática que dá visibilidade. Eu acho que é importante a população ter esse discernimento. Será que é a corrupção que aumentou ou o combate a essa corrupção que levantou a questão para ser debatida? O que é? Exatamente. Qual que é a visão do senhor? Na minha visão, os dois aumentaram. Aumentou a corrupção e aumentou. Infelizmente, eu acho que não vou dizer que é um jogo, porque isso seria minimizar a questão, mas realmente há uma evolução na forma de atuação da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, mas também há uma especialização e uma dificuldade de se perseguir esse tipo de criminoso.
Né? Isso não é um crime praticado às claras, não é um crime praticado de maneira, não é facilmente apurável. Eu estava falando sobre a questão da greve, e aí? Se isso, os caras já estão com os braços cruzados, aliás, já estão em estado de greve, para cruzar os braços daqui para ali. Vem uma Copa aí, gente. O senhor deve estar preocupado com isso, mas disse que o problema não é aqui, é de esfera de planejamento. E aí? O problema está colocado à mesa, a população, sim, além dos estrangeiros, além do evento esportivo, a população que depende, ou que vier a depender da Polícia Federal, vai estar desassistida. Pode ficar desassistida. A Polícia Federal, apesar de mencionar que o problema não a resolução do problema não passa pelo Ministério da Justiça, estaria no MPOG em relação ao aspecto salarial. Agora, óbvio que a Polícia Federal tem todo o interesse. O pleito é legítimo, né, o pleito dos nossos policiais de melhorias de condição de trabalho e de salário é legítimo, porém, a Polícia Federal ela tem que se preparar para as contingências também. É óbvio que com todo respeito ao movimento, e a gente acompanha isso com respeito, não tem interesse de perturbar o movimento sindical. Agora a polícia vai agir de acordo com as necessidades que foram surgindo. Ramon, uma última pergunta. Só para encerrar, o senhor como superintendente da Polícia Federal aqui em Mato Grosso, o senhor percebe que o Estado está dando conta de atuar de uma maneira efetiva em relação à repressão contra a corrupção, ou ainda faltam mecanismos para que esse combate seja mais efetivo? Eu acho que houve uma evolução grande, não só da atuação da Polícia Federal, mas também da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União. Eu acho que os mecanismos de controle evoluíram bastante. Isso daí é algo que influencia na prevenção. Infelizmente, a polícia trabalha com repressão, que é após o fato ocorrido, quando a gente identifica que ele está acontecendo, a gente atua, e a gente espera que essa atuação desestimule novas práticas. Eu acho que há uma evolução, mas também há uma evolução do lado do criminoso que percebe naturalmente que ele tem que evoluir em relação à sua prática. Nesse sentido, o senhor considera que a sociedade, de um modo geral, também é um pouco omissa em relação a isso? Não existe corrupção sem corruptor. Eu acho que isso é um problema, não é um problema da polícia, não é um problema da CGU, do Ministério Público, do Judiciário, é um problema da sociedade. Eu acho que onde há homem, há o risco de se corromper. Eu acho que passa assim, por uma conscientização. A gente teve uma campanha muito interessante que a CGU promoveu, trouxe até o Maurício de Souza, né, cartunista, que eu acho que passa por aí, na formação dos nossos cidadãos quanto ao mal que é a corrupção. Combater é um problema de polícia, do Ministério Público. Agora, a prevenção passa na educação, isso não tem dúvida. Agora, como que o cidadão pode colaborar com a Polícia Federal? Por exemplo, se tiver uma denúncia, alguma coisa, há um canal de comunicação disponível? A Polícia Federal, de portas abertas, a gente trabalha com a iniciativa dos cidadãos também. Se tiver um cidadão com interesse de colaborar com determinada investigação ou trazendo notícia de um fato criminoso, pode procurar a Polícia Federal no nosso endereço, no historiador. Tem um telefone que... 3614-5600. 3614-5600. Alguma denúncia? E trazer notícia do fato criminoso, que a polícia vai dar toda a atenção a essa situação. Pois bem, a gente chega ao final de mais um programa Conexão Poder. Esse foi o Dr. Elzio Vicente da Silva, delegado federal, ele que está à frente da superintendência aqui no estado de Mato Grosso, a quem eu deixo 30 segundos para suas considerações finais, doutor. Não, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que poucas vezes a polícia tem condições de falar abertamente a respeito de diversos temas, mas foi um prazer estar aqui. Eu acho que é importante informar a população, muito embora alguns temas tenham ficado aí a dever. Eu tenho certeza que você não vai revelar nenhum nome, alguns não, político, vários. Algum político, alguma autoridade pública. Seu tempo. Você não vai dizer mesmo, não adianta insistir, que não vai. Eu quero agradecer aqui a participação do jornalista Ramon Monteagudo, do site Mídia News, aqui conosco, e também da jornalista, nossa colega Antoniele Costa, do site Mato Grosso Notícias. Você vai conferir a íntegra dessa entrevista nesta segunda-feira, dia 10, ou seja, amanhã, no site Mídia News e também no Repórter MT. No próximo domingo, dia 16, André Michels, o titular do programa, já estará de volta aqui para comandar o Conexão Poder para você. Um abraço a todos, uma ótima semana e até a próxima.
Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar nos inspira sempre.